Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos, capítulo 28, último capítulo de Atos, vamos ler do versículo 23 até o versículo 30. Eu vou ler na minha versão, é NVI, mas vocês podem acompanhar na versão de vocês. Assim, combinaram encontrar-se com Paulo em dia determinado, indo em grupo ainda mais numeroso ao lugar onde ele estava. Desde a manhã até a tarde, ele lhes deu explicações e lhes testemunhou do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus, com base na lei de Moisés e nos profetas. Alguns foram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não creram. Discordaram entre si e começaram a ir embora. Depois de Paulo ter feito essa declaração final, bem que o Espírito Santo falou aos antepassados, por meio do profeta Isaías: vá a este povo e diga, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade. Ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Portanto, quero que saibam que essa salvação de Deus é enviada aos gentios. Eles a ouvirão. Desde que ele disse isto, os judeus se retiraram, discutindo intensamente entre si. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente e sem impedimento algum. Senhor, nos capacite nesta manhã para falar da Tua palavra, e para ouvir, Senhor Deus, a Tua palavra. Faz-nos entender, Senhor Deus, a Tua vontade e o Teu propósito nesta manhã, para que a Tua palavra, Senhor Deus, penetre no nosso coração e crie raízes nela, no nome de Jesus. Como o Renato falou, a gente está terminando aqui uma série de pregações, Nessas últimas semanas nós fizemos a respeito do livro de Atos. Foi uma passagem pelo livro de Atos, a gente não aprofundou tanto, porque para falar sobre os detalhes do livro de Atos, acho que a gente teria que ter muito mais tempo e muito mais intensidade. Mas o livro de Atos, ele é esse livro que nos confronta. O livro de Atos é um livro que nos deixa quase que nus em nós mesmos hoje como igreja. Porque essa igreja do livro de Atos, essa igreja que se iniciou no livro de Atos, é uma igreja assim, intensa, uma igreja onde o início dela foi como se fosse um foguete que saiu. O foguete, você sabe que o maior combustível desse foguete, do foguete, ele é gasto no início, na sua partida.
Então, 80% do combustível do foguete, ele é naquele momento em que ele dá aquele impulso inicial, em que ele é lançado até para fora da atmosfera, e lá onde ele já entra em cruzeiro, aí ele vai por aquilo, né? E o livro de Atos é isso. Ele acontece nos primeiros 60 anos, até esse momento em que nós lemos aqui, essa passagem que nós lemos aqui de Paulo, ela acontece por volta dos 60 anos depois de Cristo. Então, Cristo morre ali por volta dos 33 anos. Então, nós vemos que tudo isso aqui que aconteceu no livro de Atos tem por volta de 30 e poucos anos. Então, é algo é uma história muito rápida. Porque Paulo, ele morre por volta de 61, 62 depois de Cristo, decapitado em Roma. Essa aqui não é a última viagem de Paulo para Roma, a história diz que depois dessa passagem dele aqui, ele é solto, e ele faz outras viagens, e depois ele volta para Roma, ele é preso novamente, e aí sim, ele é decapitado. E o livro de Atos, ele tem algumas ênfases, e o livro de Atos é o cumprimento da profecia de Joel, que fala que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então, Deus, em Joel há essa profecia em que Deus fala que ele vai derramar do espírito dele sobre toda a carne. Então, após a ascensão de Jesus, após a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus, nós aprendemos que Deus muda de endereço, que Deus, agora que era o Deus que está nos céus, e que depois torna-se o Deus conosco, passa a ser o Deus em nós. Por quê? Porque aquele Deus que é o Deus Pai, que está no trono no céu, reinando, ele encarna-se, como em João 1,14 fala, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus é o Deus conosco. Mas esse Deus conosco, ele sobe e está hoje à direita de Deus Pai, e ele manda o Espírito Santo, que é Deus, que é uma pessoa, e o Espírito Santo passa a habitar naqueles que creem no nome de Jesus. Então Deus muda de endereço, e o livro de Atos passa a relatar a ação do Espírito Santo naqueles que creem no Senhor Jesus. A partir do capítulo 2 de Atos, então nós vemos esse derramar do Espírito sobre toda a carne. Primeiro sobre os judeus, em Atos 2. Depois, sobre aqueles que de Samaria, que são judeus também, mas são judeus misturados. Depois nós vemos em Atos 10, onde Deus é derramado sobre Cornélio, que passa a ser os gentios. Então Deus é derramado sobre os judeus, sobre os prosélitos, que é todo aquele que é convertido ao judaísmo, não é judeu, mas é convertido ao judaísmo, e depois sobre os gentios. Então toda a carne recebe desse presente, que é o Espírito Santo. E nós vemos como Deus vai agindo no meio da história, como Deus vai adentrando no meio da história, agora através não só da sua ação sobre profetas, sobre reis e sobre sacerdotes, e também não só sobre a sua ação sobre o unigênito do Pai, mas agora sobre a ação sobre vários filhos dele. E nós vemos também a igreja se dispondo cada dia mais a esse mover do Espírito Santo na história.
onde num primeiro momento eles se aglutinam em Jerusalém, mas Deus, não é a intenção de Deus que a igreja seja um montoado de gente num lugar só. Antes, a igreja é um montoado de semente que precisa ser semeadas sobre toda a terra. Eu e você somos sementes. E o que Deus quer fazer conosco é semear a gente. O que Deus quer fazer comigo e com você é que vocês sejam, e que nós sejamos semeados sobre toda a terra. Então Deus, Ele espalha aquele montoado de gente que está em Jerusalém, através de perseguição, para Samaria, para toda a Judéia, e para todo mundo. Tanto é que quando eles saem em perseguição, eles saem por conta da perseguição de Jerusalém, e só os apóstolos ficam ali, eles saem espalhando a mensagem do Evangelho, eles saem espalhando a mensagem do reino de Deus. E Filipe, aonde ele vai falando. E Filipe encontra o etíope e lançam a semente sobre o etíope. E o etíope vai e leva essa semente para a Etiópia. Então você vai vendo que o Evangelho, no primeiro momento, ele é espalhado por todos aqueles que estão em Jerusalém. E no capítulo 9, nós vemos um personagem surgindo, que é Saulo de Tarso. Esse Saulo de Tarso, da tribo de Benjamim. Saulo, porque o seu nome é em homenagem a Saul, que é o primeiro rei de Israel, da tribo de Benjamim, que Saul persegue a Davi, e Saulo persegue o filho de Davi. E o filho de Davi vira para Saulo e pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E esse mesmo Saulo que cai do cavalo, ele se converte, ou como se fosse uma transformação daquilo que Saul foi para Israel. Saulo se torna o oposto para o filho de Davi. Ou seja, o Saulo, que é o grande rei de Israel no Velho Testamento, se torna Paulo, o pequeno, mas o grande nas mãos do Senhor. Esse Paulo, ele é importante na história da igreja. Por quê? Porque é esse Paulo que pega essa semente, um punhado dessa semente que foi plantada em Jerusalém, e lança sobre todo o mundo conhecido, sobre todo o mundo romano. Então ele vai, juntamente, primeiramente com Barnabé, mas depois com Silas, com Timóteo, ele vai por todo o mundo conhecido, das províncias romanas. E ali acontece algo maravilhoso, porque é o iniciar da implantação de igrejas em Éfeso, em Corinto, em Tessalônica, em várias cidades do mundo conhecido. E Saulo, agora Paulo, começa a lançar sementes. E esse Paulo, ele nesse momento aqui, em que nós lemos, ele está indo para Roma. Aliás, nesse momento em que nós lemos, ele já está em Roma, mas no início do capítulo 8, do capítulo 27 e 28, que são os dois capítulos finais aqui de Atos, ele está indo para Roma por conta das controvérsias
em que ele se mete ao pregar o reino de Deus. Por quê? Você vai perceber durante a história da igreja, que a igreja, ela enfrenta dois tipos de perseguições. A primeira é a perseguição física. A igreja ela é altamente perseguida fisicamente. Aonde Paulo ia o que eles são chamados de judaizantes. Quem eram os judaizantes? Eram pessoas que falavam que todos aqueles que criam no Evangelho, que criam na mensagem do Evangelho, podiam crer, mas ao crer, eles tinham que começar a seguir os ritos judaicos. Ou seja, que o Evangelho era uma entrada para os gentios, para a promessa de Abraão. Mas uma vez que entrou na promessa de Abraão, eles têm que seguir os ritos judaicos. Esses eram judaizantes. E Paulo é frontalmente contra isso. Então, aonde Paulo chegava, os judeus iam atrás. Não só os judeus que eram contra o evangelho a respeito de Jesus. Por quê? Porque o que Paulo pregava era basicamente, você pode ver isso nos capítulos 26, 25 e 26, quando ele fala do cerne da sua pregação, tanto para Festo, quanto para o rei Agripa, Festo, o governador, e o rei Agripa, ele fala, olha, eu estou sendo perseguido, não é porque eu não estou cumprindo os ritos judaicos, eu estou sendo perseguido porque eu estou falando da ressurreição de um homem. Esse homem que ressuscitou é Jesus Cristo, e esse homem é rei. E todos aqueles que creem nele, ou seja, na sua morte e na sua ressurreição, serão salvos. Então, onde Paulo chega, ele fala da ressurreição de Jesus, e prova, tanto na lei quanto nos profetas, que Jesus é o Cristo, e é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus, porque ele foi gerado através de uma semente incorruptível, mas também ele é o Cristo, porque ele é o filho de Davi, e como filho de Davi, ele é o rei ungido por causa da promessa de Deus feita a Davi em Crônicas. E ele prova para todo mundo, não só através da pregação, mas através de sinais e maravilhas, que Jesus é o Cristo. Então nós vemos no livro de Atos, essa dinâmica do espalhar do Evangelho. E aqui, no ocaso do livro de Atos, nós vamos perceber uma coisa, que essa missão de Saulo, e aqui eu quero refletir com algumas frases com vocês, nesses dois últimos, e aí é quando nós lemos esses capítulos, esses dois últimos capítulos do livro de Atos, parece que a história ela vai perdendo um pouquinho do seu... Não sei como é que vocês sentem, mas eu sinto isso aqui. A história ela vai perdendo um pouquinho da sua impulsão. Parece que começou assim, tão forte em Atos 2, né? Algo assim tão forte, que o Espírito Santo de Deus derramado e 3.000 converte, e algo é forte demais, e aí daqui a pouco é 5.000, e daqui a pouco é uma coisa incrível, uma explosão de gente falando de Jesus, e termina Paulo numa casa alugada, preso, falando do Evangelho. É algo assim que parece que pegou aquela impulsão e depois parece que está caindo. Mas é esse sentimento aqui,
é algo que é inerente desse final de Atos. Mas ao ler Atos, a gente não encontra um ponto final em Atos. A gente não consegue encontrar. Parece que Lucas, que é o escritor de Atos, estava escrevendo e de repente ele é interrompido. É como se Lucas estivesse escrevendo Atos e alguém chama ele: ô Lucas, tá, o almoço está pronto. Ah, então tá bom, eu vou almoçar, depois eu continuo. Só que ele nunca mais volta para continuar. Parece que Atos não tem final. Não tem essa percepção? Parece que aqui, não. E você lê aqui: por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu em casa que havia alugado, recebia a todos que iam vê-lo, pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente, sem impedimento algum. Aí você continua lendo. Aí acabou o livro de Atos. Acabou. Aí a próxima página já é Romanos. Você fala assim: cadê o resto da história? Não tem mais resto da história, acabou o livro de Atos. Não, mas eu quero mais. Tem que ter mais. Cadê o restante da igreja? O que aconteceu com os outros? Você não tem essa impressão? Eu tenho essa impressão. Toda vez que eu leio Atos e chego aqui, eu falo assim: deve ter mais alguma coisa. Mas eu quero analisar com vocês, rapidamente, esses 2 últimos capítulos, porque esses 2 últimos capítulos falam desse homem que terminou seus dias numa prisão e foi decapitado, mas que ele terminou seus dias aparentemente em baixa, mas ele estava muito em alta. Paulo foi alguém que terminou seus dias lá em cima, foi alguém que terminou seus dias afogueado pelo Evangelho, mesmo preso. E você vai perceber nesses 2 últimos capítulos, que mesmo preso em prisões, mesmo preso dentro de uma cela, ele estava totalmente livre, ele estava voando, ele estava cheio da palavra de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio da vida. E se deixasse, se o corpo dele aguentasse, acho que ele estaria até hoje aqui. Porque tem uma das cartas que ele fala: eu não sei se eu vou para o céu, porque ir para o céu para mim é maravilhoso, eu vou encontrar com o meu Senhor Jesus. Mas estar aqui na terra é ainda também maravilhoso, porque aqui eu vou continuar semeando. Porque para mim, o morrer é lucro, mas o viver é Cristo. Então eu fico aqui, como é que eu faço isso? E aí, ao vermos esses 2 capítulos, nós olhamos para Paulo e nós vemos Paulo assim, voando baixo, mesmo que aparentemente ele estaria sendo preso. E aqui eu coloquei uma frase: aquele que tem uma missão a cumprir, nem sempre terá as coisas e os ventos ao seu favor. Quando você vê Paulo indo para Roma, chega um momento em que o vento que está levando o barco de Paulo, ele não está a favor dele. Lá no capítulo 27, versículo 9, fala o seguinte: tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu: senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio, visto que o porto não era próprio para passar o inverno. A maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar Fênix e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta, que dava para sudoeste e noroeste. Você vai perceber que muitas vezes para o missionário,
nem sempre os ventos vão ser a favor. Nem sempre a situação ou a circunstância para você vai ser aquelas mil maravilhas. Porque a gente pensa o seguinte: não, o Senhor me chamou para o ministério. O Senhor me chamou para pregar a sua palavra. O Senhor me chamou para fazer. Então Deus vai me dar todas as condições. Deus vai fazer com que eu seja bem sucedido. Porque a gente gosta de falar assim, né? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. E são chamados segundo o seu propósito. Só que a gente esquece o resto do versículo. Para que sejam conformes à imagem do seu Filho. Deus não vai fazer com que todas as coisas sejam boas para você, para o seu conforto, para que você vive regaladamente. Deus vai fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam o Senhor e são chamados segundo o seu propósito, para que Ele transforme você à imagem do Filho dEle. Para que você se pareça a cada dia com Jesus Cristo. Para que você se conforme à imagem daquele que morreu e ressuscitou. Não é para que você, porque a gente gosta de falar assim, não, eu estou passando por essa situação aqui, mas Deus vai reverter essa situação, e olha, a minha vitória vai ter sabor de mel. Aqueles que estão me vendo por baixo agora, eles vão me ver por cima. Eu vou pisar na cabeça de Satanás. Só que a cabeça de Satanás na sua cabeça é a cabeça das pessoas que estão achando que você não é nada hoje. Mas não é isso que nós vemos no Evangelho. Não é isso que nós vemos em Atos. Nós vemos um Paulo algemado dentro de um navio que vai naufragar. Diante de pessoas que não dão valor à palavra dele. Porque o centurião virou para Paulo e falou assim, quem que é você? Está querendo falar o que nós temos que fazer aqui? Rapaz, coloca no seu lugar. Você é um preso. Quem tem que falar aqui é o piloto e o dono do navio. Você não vou dar crédito para a sua palavra, não. Então, muitas vezes, na sua missão, para você cumprir aquilo que Deus chamou você para fazer, as pessoas não vão dar crédito naquilo que você vai falar. Por quê? Porque você é apenas um preso em Cristo Jesus. Muitas vezes, o que você tem para falar, mesmo que você esteja certo, não terá crédito. Eu escrevi aqui, mesmo que você tenha convicção daquilo que o Senhor te mandou fazer, não espere que os outros tenham o mesmo nível de convicção. Não espere. Não espere que as pessoas estejam vendo o mesmo Jesus que você está vendo. Não espere que as pessoas creiam no mesmo nível que você creia. Mas você precisa continuar caminhando na palavra que Deus deu a você. Você precisa continuar crendo no mesmo nível. Não espere, Eliane, que as pessoas tenham o mesmo nível de vontade de ajudar as pessoas que você tenha. Mas nem por isso você pode parar. Nem por isso você pode parar de crer na palavra que Deus te deu. Sabe por quê? Porque a palavra que Deus te deu, ela é muito mais real do que qualquer circunstância ou outra palavra que outra pessoa possa colocar na sua frente. Por quê? Porque ela é a palavra de Deus. Simplesmente por isso. O Evangelho é superior a qualquer circunstância. O Evangelho é superior a qualquer oposição. O Evangelho é superior a qualquer coisa que se coloca diante de você, contrária. Porque se você tem realmente uma semente do Evangelho dentro de você, nada te para, navio nenhum te para, centurião nenhum te para. Por quê? Porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Aquele homem aparentemente frágil, aquele homem aparentemente débil, aquele homem
aquele homem que as pessoas não davam nenhum pingo de crédito para ele naquele momento. Aquele homem tinha uma palavra: eu preciso estar em Roma, porque eu preciso pregar o evangelho em Roma. Por isso, com navio ou sem navio, eu vou chegar a Roma. Deus é o responsável por manter a promessa. Foi Ele quem comissionou, e é Ele que manterá a promessa, mesmo que as circunstâncias não estejam dizendo o mesmo. Em Atos 27, do versículo 21, fala o seguinte: aqui já estava tudo ruim, já estava no naufrágio, visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer. Paulo levantou-se diante deles e disse: senhores, os senhores deveriam ter aceitado o meu... É o famoso, eu te disse. Os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano, esse prejuízo. Mas agora, recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio vai ser destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem... Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creiam em Deus, que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Aquele preso, frágil, maltratado, aquele homem que no final do livro de Atos parece que está terminando tão fraco, tão frágil, ele era o mais livre de todos naquele navio. Porque Deus, a quem pertenço e a quem adoro, é o Deus que me deu uma palavra. E é o Deus que me dará a todos vocês. Aquele que tem uma palavra, meus queridos, ele não salva só a si mesmo, mas a todos quantos estão no navio. Se no seu navio, escuta o que eu estou te dizendo, se no seu navio, mesmo em naufrágio, mesmo em aparente destruição, se no seu navio tiver uma pessoa que crê no Senhor, e que pertence ao Senhor, e que adora ao Senhor, no seu navio, nenhum se perderá. Porque o Deus que dá a palavra, é o Deus que salva, não só você, mas você, a sua família, e todos que estão no seu navio. Um homem que tem uma palavra de Deus, é indestrutível. Um homem que tem uma palavra de Deus é imparável. Acabei de inventar essa palavra. Escreve aí. Um dia a gente colocar no dicionário. Ninguém para alguém que tem uma palavra de Deus. Ninguém para o semeador que tem uma semente, porque ele semeará essa semente, e essa semente se transformará em uma árvore. Todos que olharão aquela árvore, podem não se lembrar do semeador, mas saberão que ali teve alguém que plantou uma semente. Talvez muitas vezes, gente, ninguém vai lembrar dos nossos nomes, mas nem precisa. Não é dos nossos nomes que eles precisam lembrar, é do nome de Jesus. Talvez daqui uns 20 anos,
Ninguém vai saber quem é Ivone. Dona Isabel, Daniele, Vinícius. Talvez os nossos nomes vão passar e ninguém vai saber quem é. Mas as próximas gerações saberão que teve gente que adorou o Senhor neste lugar. Por quê? Porque haverá gente, haverá árvores plantadas, haverá sementes germinadas, gerações estarão aqui neste lugar, ou seja, ou em qualquer outro lugar, de árvores e sementes plantadas por nós, porque nós cremos e nós pertencemos a um Deus a quem adoramos. Os nossos nomes não precisam aparecer. Quem precisa aparecer é o reino de Deus. E é incrível como Paulo, mesmo sendo tão conhecido hoje, ele era esse homem. Você não precisa de um cargo para ser líder. Você não precisa de alguém apontar para você e falar assim, você é um líder, para ser líder. Não. Esse homem aqui nesse barco, ele era o preso, mas ele foi o líder. Às vezes a gente não vai compreender porque Deus está fazendo a gente passar por certas situações. Porque Deus fez com que o navio de Paulo naufragasse. E aí ele chega a Malta, uma ilha, onde ele teve que ir nadando até lá, juntamente com todas as outras pessoas. E eles são recebidos nessa ilha. E nessa ilha, Deus faz milagres nessa ilha. Paulo eles são bem recebidos, e eles estão fazendo a janta deles com a fogueira e tal, e de repente uma cobra pula em Paulo, e morde Paulo. Aí o povo, dançou. Não morreu no naufrágio, morreu agora. Vai. E essa cobra é venenosa, meu irmão. E eles ficavam esperando. Uma hora, não, daqui a pouco, presta atenção como é que vai ser. Vai inchar e vai cair de lado. Passou 1 hora, 2 horas, 3 horas, e Paulo, nada. Paulo continuou comendo. Quando o pessoal viu que o Paulo não morreu, eu falei, mas esse negócio está errado. E aí Paulo começou a pregar o evangelho para aquelas pessoas. Em uma ilha de Malta, quase toda foi convertida por causa de Paulo. E tinha um homem lá que chamava Públio, versículo 7 do capítulo 28. Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa, e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Aí pegou o Covid. Paulo entrou para vê-lo, e depois de orar, impôs-lhes as mãos e o curou. Tendo acontecido, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Ele nos prestaram muitas honras, e quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos que necessitavam. Esse homem Públio se tornou o bispo Públio de Malta. Uma semente que se tornou árvore. Um preso náufrago que parou em Malta. Deixou ali uma árvore. Talvez Públio nunca mais tenha ouvido falar de Paulo, mas a semente do evangelho foi plantada. É isso que acontece, igreja. Isso aqui é igreja. Isso aqui é igreja.
mas nós precisamos estar preparados. Não é porque tudo não tem aparência de sucesso, que isso não quer dizer que a missão não esteja sendo cumprida. Somos plantadores de semente, e semente nem sempre nasce rapidamente. As sementes, elas não precisam nascer aos nossos olhos, elas precisam apenas nascer. O plantador de semente é, por natureza, alguém que crê. Porque muitas vezes nós não vamos ver as nossas sementes sendo germinadas. Às vezes outras pessoas vão comer do fruto das nossas sementes. Às vezes outras pessoas vão desfrutar da sombra da árvore das nossas sementes. Mas nós não fomos chamados para serem desfrutadores. Nós fomos chamados para ser semeadores. Não importa quem vai comer do fruto. Não importa quem vai desfrutar da sombra. Nós fomos chamados para semear. E Paulo passou até o final da vida dele semeando, para que nós fôssemos colhidos hoje. O livro de Atos, ele é desafiador para nós, porque nós procuramos na Bíblia formas do bom viver. Nós procuramos na Bíblia, nós viemos na igreja, nos dias de culto, uma forma das nossas vidas darem certo. E as nossas vidas darem certo para nós, significa que nós tenhamos uma boa vida, que os nossos filhos possam ir para a faculdade, que nós tenhamos um carro, uma casa, que sejamos pessoas do bem. Mas se nós formos olhar para esses homens aqui, as vidas deles não nos inspiram. E a morte deles também não nos inspira. Paulo morreu decapitado. Filipe morreu apedrejado até a morte. Barnabé queimado em Chipre, no ano de 64. Pedro foi crucificado em Roma no ano de 69. André, crucificado na Acaia, no ano de 70. Mateus foi decapitado na Etiópia. Lucas, enforcado na Grécia. Tomé, atingido por uma lança. Marcos, arrastado até a morte em Alexandria. Tiago, o menor, foi morto a pauladas em Jerusalém. E João, desterrado e deixado na ilha de Patmos. Eis os nossos heróis. E assim termina o livro de Atos. Amém? Amém não. Atos não terminou. Atos continua, meu querido. Atos continua em mim e em você. Nós fomos chamados para serem sementes. Não apenas para semearmos sementes, mas para sermos sementes. E toda semente precisa morrer para germinar. A pergunta é: você quer ser semente? A pergunta é: você deseja ser semente? Porque o seu Senhor Jesus Cristo foi uma semente. Seu grão de trigo
caindo na terra, não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. E nessa noite, ou nesta manhã, eu quero levar-nos a esse lugar. Que tipo de igreja nós queremos ser? Eu já falei isso tantas vezes aqui nos finais da pregação. E nós precisamos definir que tipo de igreja nós queremos ser. A igreja que vem todos os domingos cantar canções e procurar uma palavra boa, ou sermos uma igreja de sementes? Daquelas e de semeadores. Porque ao mesmo tempo nós plantamos, mas também nós somos plantados. Que tipo de semente nós plantamos nos corações dos nossos filhos? Pelo que os nossos filhos irão chorar amanhã? Qual é o desejo do coração dos nossos filhos? Paulo deixou um Silas, deixou um Timóteo, deixou um Onésimo, deixou um Públio. Quais as árvores nós deixaremos para as nossas novas gerações? Você só pode plantar aquilo que você é. Feche os seus olhos. A igreja, ela sempre foi perseguida e ela sempre será perseguida. Porque é característica da igreja lutar contra as trevas. É característica da igreja ser resistência no mundo. É característica da igreja ser plantada. E nessa noite, eu quero orar ao Senhor. Que o Senhor nos dê sementes. Sementes de paixão e de compaixão. Sementes de avivamento. Que assim como Moisés olhou para aquela sarça ardente, nós possamos olhar para o Evangelho, Senhor Deus, e ser impactados. Assim como Paulo caiu daquele cavalo, nós possamos cair da nossa arrogância, da nossa prepotência. Assim como Pedro saiu daquele barco, nós possamos sair do nosso barco, do nosso conformismo, do nosso conforto, e nos lançarmos na aventura chamada Evangelho, na aventura chamada Reino de Deus. Mesmo que as aparências muitas vezes mostrem-nos como perdedores, mas por dentro nós sabemos a quem pertencemos e a quem adoramos. Que a palavra do Senhor cale tão forte no nosso coração, que seja impossível não chegarmos ao nosso destino. Porque a própria palavra de Deus possa encher o nosso coração, que empurre-nos para a missão. Que o Senhor venha avivar-nos, ó Senhor. Aviva-nos, ó Deus, como igreja. Ache-nos, ó Senhor Deus, cheios, ó Senhor Deus, de inconformismo nesta geração conformada. Que mesmo, ó Senhor Deus, no meio das circunstâncias adversas,
nós sejamos aqueles que se levantam e falam: o Deus a quem pertenço e a quem adoro salvará o barco e todos aqueles que estão sobre ele. Espírito Santo, eu oro pelos nossos filhos. Hoje foi apresentado uma criança aqui, Senhor. Eu oro pelos nossos filhos, Senhor. Dá-nos, ó Senhor Deus, a graça e a oportunidade de plantar semente no coração da terra, do coração dos nossos filhos. Não de um evangelho, Senhor, pobre, não do evangelho desta terra, não do evangelho, Senhor Deus, de pregadores de púlpito, não, mas do evangelho de algemados, do evangelho daqueles que se dobram, do evangelho daqueles, ó Senhor Deus, que adoram ao Senhor, do evangelho daqueles que semeiam o teu reino. Faz o fogo do teu Espírito queimar no nosso coração, Espírito Santo. Faz a ação poderosa do teu Espírito agir sobre nós. Porque sabemos, ó Senhor Deus, que Atos termina com a reticência. E somente tu, Jesus, é o ponto final. Então continua escrevendo a tua história, Senhor Deus, através de nós. Espírito Santo, continua os teus atos através de nós. Espírito Santo, continua implantando árvores através de nós. Espírito Santo, faz o teu rio fluir, Senhor Deus, em nós. Faz a fonte jorrar, Senhor. Faz os nossos olhos olharem para o céu, os nossos ouvidos ouvirem, Senhor Deus, a tua voz, os nossos pés caminharem na tua palavra, as nossas mãos trabalharem na tua obra, e o nosso coração queimar por ti. Aleluia. Espírito Santo, não levante só músicos nessa congregação, levante adoradores. Não levante apenas pregadores nessa congregação, levante semeadores. Levante, Senhor, um povo que seja tão rendido a Ti, que seja impossível pará-los, mesmo algemados. No nome de Jesus.